Uma boa noite a todos os irmãos que nos acompanham no Evangelho no Lar da Casa Espírita Eulália Nogueira. Espíritos de luz, anjos guardiões e nosso amado Mestre Jesus, permita cuidar, proteger e amparar cada um de nós na caminhada terrena, dando-nos força, coragem, fé e resignação. Que Deus, nosso Pai maior, abençoe nossos lares, nossos familiares e que traga o entendimento necessário nas palavras do Evangelho. Hoje vamos retomar a leitura e edificação do nosso Evangelho. Vamos recomeçar com a introdução, o objetivo desta obra. Os assuntos contidos nos evangelhos podem ser divididos em 5 partes: as ações comuns da vida do Cristo, os milagres, as predições, as palavras que serviram para estabelecer os dogmas da Igreja e o ensinamento moral. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de controvérsias, a última permaneceu inatacável. E a última aqui é o ensinamento moral. Diante deste código divino, submete-se a própria incredulidade. É o lugar onde todas as religiões podem se encontrar. A bandeira sobe a qual todos podem se proteger, sejam quais forem suas crenças, porque nunca foi motivo para disputas religiosas, sempre e por toda parte levantadas por questões de dogma. Dogma, neste caso, é artigo de fé indiscutível da Igreja, isto é, regra filosófica pela qual a Igreja impõe e procura justificar certos pontos de sua crença em que a fé se sobrepõe à razão. Se o discutissem, as seitas teriam encontrado nele suas próprias condenações, pois a grande maioria está mais ligada à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma de si mesmo. Para os homens, em particular, esta é uma regra de conduta que abrange todas as circunstâncias da vida particular ou pública. O princípio de todas as relações sociais, baseadas na mais rigorosa justiça, é, em resumo e acima de tudo, o caminho da felicidade que virá, uma ponta do véu erguido diante da vida futura. Este é o tema exclusivo desta obra. Todo o mundo admira a moral evangélica, falam da sua sublimidade e necessidade. Muitos a divulgam confiados no que ouviram dizer, ou apoiados em alguns ensinamentos bíblicos que se tornaram provérbios populares. Mas poucos a conhecem a fundo e nem mesmo a compreendem ou sabem deduzir dela as consequências. A razão disto está em grande parte na dificuldade que a leitura do Evangelho apresenta, de difícil entendimento para um grande número de pessoas. A forma alegórica, o mistério que a linguagem encerra, fazem com que a maioria das pessoas o leia por desencargo de consciência, por dever, como leem as preces sem as compreender, isto é, sem delas tirar nenhum proveito. Os ensinamentos morais passam despercebidos, espalhados aqui e acolá, em meio à grande quantidade de narrativas. Torna-se assim impossível compreendê-los como um todo e fazê-los objeto de uma leitura ou de meditação em separado. É bem verdade que foram escritos tratados de moral evangélica,
mas a adaptação ao estilo literário moderno lhe suprime a simplicidade primitiva, que lhes dá ao mesmo tempo o encanto e a autenticidade. O mesmo acontece com os ensinamentos morais, isolados, reduzidos às suas mais simples expressões proverbiais. Não são nada mais que lições que perdem uma parte de seu valor e de seu interesse, pela ausência das particularidades e circunstâncias em que foram pronunciadas. Para evitar tais inconvenientes, reunimos nesta obra os trechos que pode constituir, por assim dizer, um código de moral universal sem distinção de cultos. Nas citações, conservamos tudo que é útil ao desenvolvimento das ideias, tirando apenas as coisas desconhecidas que não se prendem ao assunto. Além disso, respeitamos escrupulosamente a tradução original de Sassi, bem como a divisão em versículos. Mas ao invés de nos determos em uma ordem cronológica, sem real utilidade neste caso, os ensinamentos foram agrupados e classificados metodicamente conforme sua natureza, de maneira que possam ser diferenciados tanto quanto possível um dos outros. A ordem de numeração dos capítulos e dos versículos bíblicos foi mantida para consulta se for necessário. Foi apenas um trabalho material que, isolado, teve somente uma utilidade secundária. O essencial foi colocá-lo ao alcance de todos, por meio da explicação das passagens de difícil entendimento e o desenvolvimento de todas as consequências com o objetivo de aplicação às diferentes circunstâncias da vida. Foi o que tentamos fazer com a ajuda dos bons espíritos que nos assistem. Muitos dos assuntos dos evangelhos da Bíblia e dos autores sagrados em geral são de difícil entendimento, e muitos até parecem absurdos devido à falta de uma chave para compreender o seu verdadeiro sentido. Essa chave está inteiramente no Espiritismo, como já puderam convencer-se os que o estudaram seriamente e como também será ainda melhor reconhecido mais tarde. O Espiritismo se encontra por toda parte, na antiguidade e em todas as épocas da humanidade. Encontram-se em toda parte vestígios dele nas escrituras, nas crenças e nos escritos. E é por isto que, ao abrir novos horizontes para o futuro, lança uma luz esclarecedora sobre os mistérios do passado. Para completar cada ensinamento, reunimos algumas instruções escolhidas entre as que foram ditadas pelo Espírito em diversos países, por intermédio de diferentes médiuns. Se estas instruções tivessem saído de uma única fonte, poderiam sofrer uma influência pessoal ou do meio, enquanto as diversas origens de onde vêm provam que os espíritos dão seus ensinamentos em todos os lugares e que não há ninguém privilegiado nesta relação. Esta obra é para uso de todos. Qualquer um pode dela extrair os meios de adequar sua conduta à moral do Cristo. Os espíritas, especialmente, encontrarão nelas as aplicações que lhes dizem respeito. Graças às comunicações estabelecidas daqui em diante de uma maneira permanente entre os homens e o mundo invisível, a lei evangélica, ensinada a todas as nações pelos próprios Espíritos, não será mais letra morta, pois cada um a compreenderá e será incessantemente solicitado a praticá-la, aconselhado por seus guias espirituais. As instruções dos Espíritos são verdadeiramente as vozes do céu, que vêm esclarecer os homens
e os convidar à prática do Evangelho. Então, essa é a introdução desta linda obra que é o Evangelho segundo o Espiritismo. E o foco maior aqui é o ensinamento moral. Ele é único e inatacável. A moral do Cristo é fundamental para o nosso progresso, enquanto planeta, sociedade e até para o nosso progresso individual. Existe em cada um a reforma de si mesmo. A reforma íntima, pessoal e intransferível é o que devemos buscar dentro de nós, nos melhorando, nos conhecendo, entendendo as nossas dificuldades, os nossos defeitos, as nossas qualidades também. Devemos nos aprofundar e nos aprofundar com o auxílio do Evangelho segundo o Espiritismo. É nisso que essa obra vem nos auxiliar a todos nós. Então, vamos aproveitar mais este momento de ensinamento do Evangelho segundo o Espiritismo para a nossa reforma íntima, para o nosso ensinamento moral, que essa é a base de tudo por estarmos aqui. Queridos irmãos, vamos encerrar então o nosso Evangelho, dando a boa noite a todos, desejando que os espíritos de luz nos acompanhem, estejam sempre conosco, nos intuindo, nos auxiliando, nos dando dicas, vibrando muita luz, muita paz na nossa caminhada, que nos abençoe sempre. E vamos vibrar também pelo nosso planeta, pela nossa cidade, pelo nosso planeta Terra, com muita harmonia, com muita paz. Pedir pelos nossos amigos, nossos inimigos, familiares doentes, pessoas necessitadas. Que o Pai da infinita bondade envolva o nosso mundo com sua bênção, principalmente os trabalhadores da área da saúde, auxilie nossos governantes nas suas decisões e que o amor de Deus esteja no coração de cada ouvinte do nosso Evangelho. Pedimos pela fluidificação das águas, sendo colocado o remédio necessário para todos os males físicos e espirituais, que reponha nossas energias para essa semana que se inicia, e que levemos sempre tudo com muita fé, com muita paz e muita confiança em Deus. Que assim seja.